Esse vídeo tratará da dinâmica do jogo de empresas, que é o jogo de gestão estratégica simulada. Nessa primeira parte, iremos falar sobre as decisões e os relatórios. A dinâmica do jogo de empresas, em específico o jogo de gestão estratégica simulada, ele tem características específicas quanto às equipes, as decisões que são tomadas, a própria dinâmica de negociação entre elas e os relatórios que são apresentados pelo simulador. O processo educacional do jogo de gestão estratégica simulada, ele começa com a apresentação dos fundamentos do jogo de empresa, como o seu benefício para a educação gerencial, onde são apresentados os fundamentos do laboratório de gestão e as regras do simulador em questão. O jogo em si, ele começa com a formação das equipes. Essas equipes, então, tomam decisões que entram num simulador organizacional, no caso o Gregomix. O próprio simulador, então, gera um conjunto de relatórios sobre o desempenho gerencial de cada empresa. Esses relatórios, então, precisam ser analisados e compilados. Geralmente, recomenda-se a elaboração de planilhas para analisar o desempenho. Com isso, a empresa, então, pode realizar um seminário de gestão. No final do ciclo, depois de todas as rodadas, a empresa pode organizar suas decisões. A dinâmica das equipes. Então, no jogo, nós temos uma característica muito específica, que nós chamamos de competição. O que é isso? As equipes com tipos de empresas diferentes cooperam dentro de um ambiente competitivo. Então, as equipes podem se relacionar entre si, a indústria vende seus produtos para os atacados e vice-versa. Não há nenhuma interferência do mediador do jogo nesse momento, porque ele acaba atuando, então, também como um agente econômico na cadeia produtiva, como fornecedor de equipamentos, de componentes, matéria-prima, como banco, como consultor, como representante do conselho de administração da empresa, como representante dos acionistas, enfim, interagindo com as equipes. Chama atenção também que é possível na consultoria, pode ser em loco, na sala de aula, mas também com atividades online, com atendimento. As decisões e o relatório gerados pelo simulador Gregomix. As decisões giram em torno entre 13 e 14 decisões. Tem especificidades para indústrias e para os atacados. A indústria, por exemplo, começa com decisões gerais, que também são decisões que o atacado tem, como solicitação de empréstimo na faixa de 2 milhões por trimestre, a distribuição de dividendos, ou seja, devolvendo parte do valor que foi aportado pelos acionistas. A indústria, ela compra equipamentos e ela também pode vender equipamentos, dado algum tipo de redução da escala de produção. Existem as decisões de produção, a quantidade a ser produzida de alfa, beta e ômega, qual atacado ela está vendendo esses produtos, a quantidade que foi vendida, o preço de venda para o atacado, qual o prazo que foi dado entre 0 e 90 dias, se comprou equipamentos, precisa contratar operários. Se reduziu a planta produtiva vendendo equipamentos, pode demitir operários. O salário pode ajustar e motivar os colaboradores, assim como o orçamento social, benefícios e treinamento são muito úteis para a geração de motivação dos colaboradores. O atacado também tem a decisão geral de solicitar empréstimo e distribuir dividendos. Aqui há um registro, que é um espelho da compra de quem adquiriu os produtos, a quantidade que foi adquirida, o preço de aquisição de alfa, beta ou ômega, o prazo que recebeu do seu fornecedor, e aí sim as decisões de marketing, como por exemplo o preço de venda sugerido ao varejo, o orçamento comercial destinado ao relacionamento com o varejista, o orçamento promocional relacionado à comunicação de marketing, o número de gerentes de vendas, o prazo que foi dado ao varejo, a previsão de vendas de cada um dos produtos. Também é possível ajustar o salário dos vendedores, assim como a comissão, que é a remuneração variável desses profissionais. Os relatórios gerados pelo simulador Gregomix são destinados a cada uma das empresas e aqui há uma descrição preliminar do que existe em cada um desses relatórios. O primeiro deles é o quadro de estrutura. É um relatório síntese que traz uma visão geral das decisões e dos resultados alcançados no período, como, por exemplo, as decisões financeiras, operacionais, decisões de recursos humanos, informações relacionadas à capacidade de produção da empresa, informações sobre os gastos com salário, a quantidade de operários, resultados gerais, como faturamento, estoque, saldo de caixa e clientes a receber. A análise de custos é um relatório de controladoria, mostra a visão estratégica e o desempenho de cada um dos produtos, desde a venda até a margem de lucro. É um quadro muito importante e ele é dividido em 5 partes, como por exemplo as informações sobre estoque, custos relacionados a cada um dos produtos e o rateio desses custos, a quantidade ofertada, as margens brutas, margens líquidas, as margens de contribuição, o preço praticado, isso é muito importante. É um quadro que é muito interessante porque ele é possível identificar qual produto é mais rentável entre os que foram produzidos ou comercializados. Existem mais 2 relatórios, que são relatórios clássicos da área de contabilidade, como o relatório da demonstração de resultados do exercício, que é a DRE, que apresenta de forma condensada o faturamento, os custos, as despesas associadas no período, em exercício, o faturamento total, os custos, as margens,
margens, os gastos administrativos, informações sobre depreciação, resultado operacional e resultado líquido. E também o balanço patrimonial, que apresenta então a evolução do valor contábil da empresa. O que é mais interessante também, ele compara os dois períodos para fazer uma comparação antes e depois. Então ali tem a relação das principais contas de um ativo, circulante permanente, e as contas de passivo, como as dívidas e o patrimônio líquido. Isso é importante para que as empresas possam gerenciar a estratégia desse negócio.